Olá pessoal, vamos dar início ao comentário e resolução da prova da UBMEP 2022, que ocorreu no dia 8/10 de 2022, nesse sábado. Ainda não é a prova oficial, temos alguns dados que os alunos nos forneceram devido ao Projeto Olímpico, nosso grupo dos alunos do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Betim, e também alunos do PIC que fizeram a prova. Foram 17 alunos do IFMG Campus Betim, e eles foram passando as informações. Fiz aqui uma compilação, não tenho aqui toda a garantia que a redação está dentro do que foi cobrado na prova da UBMEP, mas pelas discussões que fizemos no grupo, pelo projeto olímpico que desenvolvemos há 3 meses, preparatório para a segunda fase, a gente conseguiu compilar algumas questões, mas reforço a necessidade de aguardar a publicação oficial da UBMEP. Mas para tirar um pouco da ansiedade dos nossos alunos e também quem tem interesse, vamos iniciar a correção da questão número 1 da prova da UBMEP 2022, segunda fase, nível 3. Uma máquina transforma um número de 3 algarismos em outro número de 3 algarismos da seguinte forma: ordena os 3 algarismos em ordem decrescente, ordena os 3 algarismos em ordem crescente, realiza a subtração entre eles. Observações: o número original não pode ter 3 algarismos iguais. Por exemplo, 555. Não é permitido. Segunda observação: o número poderá iniciar com 0. Por exemplo, 027. Pode até iniciar com 0, tendo o número 008. Só não poderia ter 3 algarismos iguais. Item A. Qual número sai da máquina se entrar 373? Veja, vamos fazer aqui um desenho ilustrativo de uma determinada máquina, onde teremos um número que irá entrar nessa máquina e depois o número que vai sair, que vai ser o resultado após os procedimentos. Então aqui vai ser para a gente a entrada e aqui a saída. Como o número fornecido é 373, o que a gente vai pensar? Primeiro, colocar ele em ordem decrescente. Mas como 3 é igual a 3, não tem problema, porque a única forma que a gente tem como colocar esse número, os seus algarismos em ordem decrescente, é 733. Não tem problema, porque o 3 é exatamente igual ao 3. É a única forma que a gente tem como organizar esses 3 números em ordem decrescente. Não estritamente decrescente. Agora eu vou colocar esse número em ordem crescente. Então fica 3, 3, 7. E aí é realizado a subtração desses números e o resultado sai da máquina. Então a gente pode pensar o seguinte: eu posso fazer aqui o empréstimo, eu tenho 3 dezenas, então na verdade eu posso emprestar ficando 2 dezenas, mas aí eu vou ter aqui 13. Mas quando eu fizer a subtração de 2 dezenas menos 3 dezenas, eu teria que ter uma quantidade de dezenas maior. Então também posso emprestar aqui uma centena, ficando com 6, emprestando uma centena para cá, aqui eu já tenho 2 dezenas, vai ficar 12 dezenas. E aí 13 menos 7, 6. 12 menos 3, 9. E 6 menos 3, 3. Esse, portanto, é o resultado final para o item A. Vamos pensar numa outra forma que vai nos auxiliar nos próximos itens. Eu posso escrever o número 7 como sendo 7 centenas, 3 dezenas e 3 unidades. Mas eu tenho que subtrair 3 centenas, 3 dezenas, 7 unidades. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é 7
unidades. Eu não consigo subtrair 3 unidades de 7 unidades, dentro do conjunto dos números naturais. Aqui eu já vou conseguir subtrair 3 dezenas de 3 dezenas. E aqui também eu conseguiria 7 centenas de 3 centenas. Mas a ideia é passar uma dezena para as unidades. Uma dezena significa 10 unidades. E aí eu vou ter, portanto, 13 unidades. Como eu estou emprestando uma dezena, eu vou ficar com 2 dezenas. Mas eu também vou emprestar as centenas, né? No caso, uma centena. Se eu tinha 7 centenas, eu vou emprestar uma centena, vou transferir para as dezenas. Uma centena significa 10 dezenas. E aqui eu já tinha emprestado uma dezena, eu estava com 2 dezenas. E aí fica 12 dezenas. Nesse caso, essa subtração agora é permitida. Então, realizar a subtração dos números da forma tradicional, que eu posso emprestar da dezena para unidade, da centena para dezena, é o mesmo que, de forma textual, eu ir transferindo e escrever da forma que está aqui. Então, 7 centenas, 3 dezenas e 3 unidades é exatamente a mesma coisa que 6 centenas, 12 dezenas e 13 unidades. 13 menos 7, 13 unidades menos 7 unidades, 6 unidades. 12 dezenas menos 3 dezenas, 9 dezenas. E 6 centenas menos 3 centenas, 3 centenas. E esse número é, de fato, o número 396, 396. Ok? Dê um exemplo de um número que entra na máquina e é transformado em 0,99. Vamos pensar novamente aqui no desenho da máquina. Já sabemos o número que vai sair dessa máquina, que é o 0,99, mas não sabemos o número que vai entrar. Então, só sabemos que aqui é 0,99. Vamos pensar, por exemplo, no número A, B, C. Temos que colocá-lo em ordem decrescente, depois colocá-lo em ordem crescente e fazer a subtração. Algumas informações importantes. A hora que eu colocar um número em ordem decrescente, vamos supor que aqui já esteja em ordem decrescente. Por exemplo, A, B, C. Depois, e pode acontecer, inclusive, de o A é o maior de todos. Pode, inclusive, o B ser igual ao C. Pode ser que o A seja igual ao B, mas ele tem que ser diferente de C e o C sendo o menor. Quando eu colocar em ordem crescente, vai ficar C, B e A. E aí o resultado já sabemos que é 0,99. A ideia que a gente vai organizar é que, para que o resultado seja 9, a única forma que a gente poderia pensar é o seguinte: 9 menos 0. Seria a única forma que o resultado seja 9. Mas por que o C não pode ser 9? Porque aqui eu estou em ordem decrescente. O C, ele não pode ser 9, porque senão os outros têm que ser maiores do que ele. E não tem número dentro do sistema de numeração decimal maior que 9. Então o C, ele tem que ser diferente de 9, porque a gente vai colocar em ordem decrescente. Então essa situação não é permitida. A gente pode ter, por exemplo, o C sendo 2 e o A sendo 3. Pode acontecer do C ser 7 e o A ser 8. Aí essa diferença vai dar 9. Como ele pede apenas um exemplo, a gente pode pensar no seguinte exemplo. Podemos pensar no C igual a 7 e o A igual a 8. Quando eu subtrair desses dois, eu vou precisar
de organizar emprestando aqui da dezena para a unidade. E veja, ocorre a inversão da unidade com a centena. Obrigatoriamente, aqui eu vou ter que ter 8 e aqui eu vou ter que ter 7. E aí a situação vai ser a seguinte: para colocar esse número em ordem decrescente, ou aqui tem que ser 8, ou aqui tem que ser 7. Não vejo outra forma de colocar, porque senão o número não vai ficar em ordem decrescente. Então aí eu pego aqui, por exemplo, o número 7. E aí ele vai estar aqui. Então esse é um exemplo que a gente tem, que na subtração eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, 8 centenas emprestando ou transferindo para a dezena, vai ficar 7 centenas. Aí aqui vai ficar 17. Porém, aqui eu preciso também emprestar da dezena para a unidade, para ficar aqui 17 e aqui 16. Então perceba que 17 menos 8, 9, 16 menos 7, 9 e 7 menos 7, 0. Então, dê um exemplo de um número que entra na máquina e é transformado em 0,99. Esse número pode ser o número 877, pode ser o 787, pode ser o 788, o número pode ser qualquer um, mas ele não pode ter os 3 algarismos iguais, ele pode até iniciar com 0, mas não pode ser os 3 zeros, e eu tenho que colocar em ordem decrescente, vai ser 877. Poderíamos pegar um outro exemplo? Vamos pegar, por exemplo, aqui o número 5 e 6. Quando eu subtrair, e por que eu sempre vou pegar um número que, quando já colocado em ordem decrescente, ele tem que ser uma unidade menor que este aqui, para que o resultado dê 9, porque eu vou emprestar da dezena para a unidade. Aqui eu vou inverter para 6, 6 e 5. E será que aqui eu posso colocar qualquer número? Eu não posso colocar qualquer número. Por exemplo, o 2 eu não posso colocar aqui, o 3 eu não posso, porque senão esse número não vai estar em ordem decrescente. Então ali eu posso colocar ou o 5 ou o 6. Se eu coloco o 6, aqui vai estar em ordem decrescente, aqui vai estar em ordem crescente, e o número que eu coloquei na máquina foi o 566 ou 656, enfim. Na verdade, subtraindo esses dois, eu vou ter de fato que realizar a seguinte transformação. Aqui eu vou ter 15 unidades, que eu vou emprestar uma dezena para a unidade, vai ser 10. Aqui eu vou ter uma centena, para a dezena vai ser 16, mas quando eu emprestei, 15. E aqui, 5 centenas. E de fato o resultado, novamente, 15 menos 6, 9, 15 menos 6, 9. Então, a gente tem vários exemplos para a gente fornecer para entrar na máquina e sair 99. Um deles, por exemplo, pode ser como considerado o 787. Esse, então, é o resultado do item B. Ok? Item C. Explique por que o número que sai da máquina terá o algarismo da dezena sempre igual a 9 e a soma dos algarismos das unidades e dezenas também sempre será igual a 9. Temos, portanto, aqui a máquina. Agora nós queremos mostrar de forma genérica, obviamente sem exemplos particulares, que esse número que vai sair da máquina, contemplando aqui a centena, dezena e unidade, é um número de 3 algarismos, ele quer que a gente mostre ou explique por que esse algarismo da dezena sempre será 9, e se eu somo esses dois algarismos, unidade com centena, essa soma também será 9. Muito bem. Vamos pensar num determinado número que, ao colocarmos em ordem decrescente, ele vai formar o número C de centena, D de dezena
e U de unidades. Quais são as características para esse número? Veja, como aqui já está em ordem decrescente, eu já estou colocando em ordem decrescente para subtrair esses três algarismos colocando em ordem crescente, para obter, obviamente, o resultado que vai ser esse número que sai da máquina. E veja, algumas informações importantes. Como não podemos ter os três números iguais, a gente já começa a perceber que o C não pode ser zero, porque o C tem que ser o maior número, podendo até ser igual ao D. Por exemplo, eu posso ter 8, 8, 4. Ele pode ser igual, mas ele tem que ser o maior número. Ele tem que ser maior do que, nesse exemplo, que é a unidade. Pode acontecer de o C ser o maior de todos e o D ser igual ao da unidade, sem problema algum. Por exemplo, 7, 3, 3. Então, o C não pode ser zero, porque algum desses dois tem que ser menor que zero, já que está em ordem decrescente. Aí teria que ser algum deles menos 1, impossível. Outra observação, o U não pode ser 9. Ele não podendo ser 9, por qual motivo? Porque tem que ter algum desses dois maiores do que ele, já que aqui eu estou em ordem decrescente. Mas isso não vai afetar em nada a nossa solução. Eu tenho aqui já esses três em ordem decrescente. Quando a gente transforma em ordem crescente, a máquina faz isso, o que vai alterar é só as unidades com a centena. A dezena vai permanecer, porque eu vou ter esse como sendo U, D e C. Para que a gente faça essa operação, veja, o U era para a gente o menor algarismo, podendo até ser igual ao D. E quando eu jogo o C para cá, esse C passa a ser maior do que o U. E se o C passa a ser maior do que o U, a gente vai ter que fazer essa transformação que a gente fez no item A e no item B. Então, se eu tenho aqui D dezenas, eu tenho aqui U unidades, D dezenas e C centenas, de forma geral. Para emprestar uma dezena para cá, eu vou ter 10, uma dezena é 10 unidades, que será somada a U. Então agora eu passo a ter aqui na unidade 10 mais U unidades. Como eu tenho D dezenas, eu vou diminuir uma dezena, que eu vou emprestar uma dezena para cá, que vai ser 10 unidades. Então aqui eu vou ter D menos 1. Veja que agora a quantidade de dezenas é D menos 1 dezenas, eu não consigo subtrair por D dezenas. Peço emprestado das centenas. E aí eu diminuo uma centena, vai ficar C menos 1 centenas. Eu vou colocar aqui um parênteses. Mas essa uma centena passando para dezena fica 10. 10 dezenas. E aí eu vou ter 10 mais U unidades, 10 mais D menos 1 dezenas e C menos 1 centena. Isso vai acontecer de forma geral. E aí a gente vai observar que 10 mais U menos C, eu vou ter aqui a seguinte situação. Vou colocar aqui a dezena, vou colocar aqui a unidade e vou colocar aqui o resultado da centena. E aí teremos 10 mais U menos C, porque agora eu tenho sim a quantidade de unidades maior do que C. Agora também 10 aqui, eu tenho 10 mais D menos 1, vai ser maior que D. Então vai ficar 10 mais D menos 1, vou subtrair D. E aqui eu vou ter C menos 1 menos U. Esse número eu posso organizar essa conta, né? Podemos escrever novamente, centena, dezena e unidade. Como eu fiz aqui um exemplo genérico, né? E aqui lembrando que se já está em decrescente, qualquer número eu posso escolher aqui, por exemplo, dezena, unidade, centena, ele vai ser colocado em ordem decrescente que eu mencionei desta forma aqui. Então, no caso aqui da centena, ficou C menos U, menos 1, menos U.
Perceba que na dezena D menos D é 0. Então vai ficar 10 menos 1, 9. E para a unidade, 10 mais 1 menos C. A questão do 9 sempre aparecer aqui na dezena, ok. Agora é preciso que a gente faça a soma dos algarismos da centena mais o da unidade. Então eu vou somar C menos U menos U mais 10 mais U menos C. Se essa soma der 9, a gente fecha a questão. E de fato será 9, porque menos U com mais U posso cancelar, C menos C também posso cancelar, e aí teremos 10 menos 1, 9. E aí a gente explicou, através de um exemplo genérico, que sempre que eu fizer a substituição, não, sempre quando eu incluir um determinado número, organizar ele em ordem decrescente, qualquer que seja esse número, dentro das condições do problema, não podendo ser 3 algarismos iguais, pode até inclusive começar com 0, mas os 3 não podem ser iguais, ele vai utilizar aqui a seguinte transformação: coloca os números em ordem decrescente, de forma genérica, subtrai do mesmo número, já colocando os algarismos em ordem crescente, e essa subtração permite concluir que sempre o algarismo, e aí é o número de saída da máquina, sempre vai ser 9, o da dezena, e a soma dos algarismos da unidade mais os das centenas, sempre 9. Ok? Finalizamos essa primeira questão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.